Isso aconteceu há apenas 2 anos. Em nossa cidade havia uma casa que estava abandonada há pelo menos 2 décadas. Era um lugar antigo, escondido entre as árvores, e depois que ninguém quis comprá-la, todos simplesmente a esqueceram. Com o tempo, o mato tomou conta dela, e a casa foi ficando para trás, apodrecendo lentamente. Sempre me interessei por esse tipo de lugar e adorava explorá-los. Em uma tarde qualquer que tive livre do trabalho, foi exatamente isso que fiz. Peguei minha mochila pequena, uma lanterna e fui até lá. Normalmente eu iria com os amigos, mas como aquela casa estava tão próxima e parecia menos interessante que outros lugares que já tínhamos visitado, decidi ir sozinho mesmo. O caminho até a casa estava quase totalmente coberto. A grama havia crescido por cima da estrada de terra. Segui em frente, tirando a lanterna da mochila para enxergar melhor. A casa parecia estar mais distante do que eu lembrava. A impressão que tive foi que caminhei uns 5 ou 6 minutos até chegar. Era uma casa de madeira, bem antiga, construída antes das garagens serem comuns. Eu diria que parecia uma grande cabana de 2 andares. Cheguei até uma das janelas da frente, que estava quebrada, e coloquei a cabeça para dentro. Fiquei escutando por uns 30 segundos para ter certeza de que estava sozinho. Depois de ouvir o silêncio, fui até a porta. Estava destrancada com uma fresta já aberta. Empurrei a porta e entrei. O interior estava completamente deteriorado. O que me chamou a atenção foi que ainda havia objetos ali, de quem quer que fosse o antigo proprietário. A sala tinha um sofá velho, todo rasgado e empoeirado, e vários porta-retratos caídos no chão, quebrados. Caminhei pelo andar de baixo, observando tudo o que tinha ficado para trás, curioso sobre o que eu poderia descobrir. O espaço não era grande, e após 1 ou 2 minutos subi para o 2º andar. As escadas estavam rangendo e balançando. Fiquei surpreso de não terem desabado ainda. O 2º andar tinha um corredor com 2 quartos. Uma das portas estava aberta e a outra fechada. Olhei para dentro do quarto aberto. Estava vazio, algo que contrastava bastante com o que vi no andar de baixo. Entrei e iluminei o ambiente com a lanterna, mas fui interrompido por um barulho forte vindo debaixo de mim. Meu coração disparou. Não parecia um som natural, como o tipo de ruído que uma casa velha faria. Corri para as escadas e comecei a olhar ao redor com a lanterna. Mas a casa estava silenciosa demais agora. Não vi nada se movendo que pudesse ter causado o barulho. Um sentimento ruim começou a me tomar, e então decidi que era melhor ir embora. Normalmente, quando estou explorando com os amigos, sempre dizemos que ao primeiro sinal de algo estranho, devemos sair. Estando sozinho, não pensei 2 vezes. Eu não ia ficar ali. Acelerei o passo pelo corredor, ainda iluminando tudo ao meu redor. Mas quando cheguei na porta da frente, ela estava fechada. Eu tinha deixado ela aberta. Corri até a porta, tentei puxar a maçaneta, mas não se mexeu. Estava trancada, ou talvez arrematada do lado de fora. Comecei a entrar em pânico. Sabia que alguém mais estava lá e me trancou dentro. Corri até a janela quebrada e pulei para fora. Não vi ninguém enquanto corria pela mata. Apaguei a lanterna e me afastei da trilha. Meu coração ainda batia forte enquanto eu caminhava entre as árvores, quando então vi uma luz à frente. Fiquei confuso e me escondi atrás de uma árvore. Era uma luz vermelha e azul piscando no final da estrada de terra. 2 carros de polícia estavam atravessando a grama alta e se aproximando da casa abandonada. Eles passaram por mim, indo rápido até a frente da casa, enquanto eu continuava escondido. Algo dentro de mim sabia que não estavam ali por minha causa. Observei por 1 minuto e então corri para fora da mata e voltei para casa. Não sei quem mais estava lá ou por que os policiais estavam indo tão apressados para a casa. Tentei descobrir mais sobre o caso nas semanas seguintes, mas nunca encontrei nada que fosse divulgado ao público. O que quer que estivesse acontecendo ali, ou quem quer que estivesse dentro daquela casa, devia ser algo bem grave. Eu tenho sorte de estar aqui agora. Era 2016. Eu morava com meus 2 melhores amigos, que vou chamar de Lucas e Rafael para preservar sua privacidade.
Nós éramos colegas de quarto em um apartamento na cidade, enquanto terminávamos o último ano da faculdade. Como estávamos todos na faculdade e trabalhávamos, não tínhamos muito tempo livre. Quando tínhamos, nossa atividade favorita era fazer trilhas ou, sei lá, explorar lugares novos. Às vezes íamos para trilhas ou apenas dirigíamos até uma cidade aleatória que nunca tínhamos visitado antes e andávamos por lá. Naquela semana, tanto eu quanto os meninos tínhamos sexta e sábado de folga, então decidimos fazer algo na noite de sexta. Rafael soubera de um amigo sobre uma fábrica desativada nos arredores da cidade. Parecia interessante ou, no mínimo, intrigante. Nenhum de nós havia feito algo assim antes, então ficamos um pouco hesitantes, mas no final decidimos ir mesmo assim. Entramos no carro de Lucas e fomos até a periferia da cidade. Moramos no interior, então a cidade acaba de forma abrupta e logo se transforma em uma vasta planície sem fim à vista. Foi mais ou menos ali que encontramos a tal fábrica. Não sabíamos o endereço exato, se é que ainda tinha um, mas encontramos no Google Maps, usando a visualização por satélite. Estacionamos em um posto de gasolina a uma quadra de distância e então seguimos a pé até lá. A rua estava deserta, sem carros nem pessoas. Parecia que o quarteirão inteiro estava abandonado. A fábrica era muito maior do que imaginávamos. Era gigantesca, com estruturas metálicas por toda a parte externa e muita pichação em lugares que nem sei como alguém conseguiria alcançar. A cerca de arame farpado estava cortada em vários pontos, provavelmente por outros que também tentaram invadir. Conseguimos passar por ali e fomos até a porta de metal na frente, que já estava aberta. Assim que pisamos lá dentro, um arrepio percorreu minha espinha. O prédio inteiro parecia estar balançando e o metal rangia e gemia. Estava ventando muito lá fora, então fazia sentido, mas isso só aumentava a sensação de terror do lugar. As luzes estavam apagadas, claro, então nossa única iluminação vinha de lanternas bem simples que Rafael sempre deixava espalhadas pela casa. O primeiro cômodo onde estávamos era enorme, cheio de máquinas enferrujadas e com passagens estreitas entre elas. Ficamos por ali mesmo, apenas vagando. Acabei indo até o fundo do cômodo e me deparei com um corredor, mas antes de entrar, olhei por cima do ombro e vi que um dos meus amigos não estava muito longe de mim. Não consegui distinguir se era o Rafael ou o Lucas, pois eles estavam no escuro, perto de uma das máquinas, mas pensei que tinham me visto, então continuei andando sem me preocupar em me separar e me perder por ali. Continuei caminhando até chegar em outra porta de metal e entrei. No momento em que passei pela porta e ela começou a se fechar, ouvi passos vindo do corredor de onde eu tinha acabado de sair. Pensei que fosse o Rafael ou o Lucas, então continuei andando e comecei a iluminar o ambiente com a lanterna. Havia mais máquinas, como uma esteira no meio do espaço, mas no teto havia uma passarela, ou catwalk, e pude ver uma escada pendurada do outro lado. Enquanto observava, ouvi a porta abrir e fechar atrás de mim. Chamei pelos nomes dos meus amigos e me virei para contar a eles o que tinha visto, mas quando a luz da lanterna bateu na porta, não havia ninguém lá. Não tinha ninguém. Por um momento, achei que estava ficando maluco, mas sabia que tinha ouvido a porta abrir. "Rafael? Lucas?" gritei, mas não obtive resposta. Comecei a andar até a porta sentindo um aperto na mente. Abri a porta e iluminei o corredor com a lanterna. Estava vazio. O que diabos? Não tive tempo de pensar direito, pois ouvi um pequeno barulho atrás de mim, no chão. Virei rapidamente a lanterna para lá. Estava a uns 2 metros de distância, um homem com aparência descontrolada. Ele tinha cabelo longo, uma barba bagunçada e os olhos estranhamente vidrados. Ele imediatamente começou a correr em minha direção como se fosse me atacar. Recuando para o corredor, bati a porta com força e corri para o outro lado. Consegui ouvir meus amigos chamando meu nome, como se tentassem me encontrar. Corri até o cômodo e gritei para eles saírem de lá. Todos saímos correndo. Chegamos até a cerca e fomos embora. No caminho de volta para o carro, contei o que tinha acontecido. O tal homem que estava se escondendo no prédio nos seguiu pelo corredor e até entrou no cômodo onde eu estava sozinho. Obviamente, ele estava esperando que eu me separasse do grupo para atacar.
O que ele realmente teria feito, eu tenho sorte de não ter descoberto. Desde então não tentamos mais nada do tipo. Isso aconteceu quase 5 anos atrás, enquanto escrevo isso. Na época, eu estava no ensino médio e meu melhor amigo era um cara chamado Felipe. Nós nos encontrávamos quase todos os dias depois da escola e sempre íamos procurar lugares aleatórios para explorar. Enfim, isso foi logo depois que a escola saiu para as férias de inverno, então tínhamos um monte de tempo livre e nada para fazer. Passamos o dia inteiro na casa dele jogando videogame, mas eventualmente ficamos entediados. A gente estava a fim de caminhar ou ir a algum lugar. Nossa cidade inteira conhecia essa igreja estranha que ficava no fim de uma estrada deserta. Ela estava escondida pelas árvores, já que ninguém mais cuidava dela. Estava abandonada há tanto tempo quanto eu me lembrava. Mas mesmo sabendo dela, nunca passou pela nossa cabeça explorá-la. Quando eu era criança, tinha muito medo dela, mas por algum motivo, agora eu estava um pouco mais curioso. Então, quando Felipe e eu estávamos caminhando pela beirada da cidade e passamos por essa estrada deserta que levava até a igreja, decidimos dar uma olhada, pelo menos para caminhar até a estrada e ver como estava o lugar agora. E se não tivesse mais ninguém lá, quem sabe olhar por dentro. Já estava escuro, mas a lua estava brilhante o suficiente para a gente ainda conseguir enxergar para onde estava indo. Também tínhamos nossos celulares caso precisássemos de uma lanterna. A estrada estava péssima, cheia de rachaduras e com grossas videiras e arbustos crescendo entre o asfalto. Quando chegamos no fim da estrada e olhamos para trás, não conseguíamos mais ver a rua de onde tínhamos vindo. Mas, olhando para a igreja, ela estava muito mais assustadora do que eu lembrava. Parecia que a floresta tinha engolido ela. Até a cerca que cercava o pátio estava quase irreconhecível, afogada pelas plantas altas que a cobriam. Passamos por um pedaço quebrado da cerca. Estava tudo muito silencioso enquanto nos aproximávamos da igreja. Não vimos luzes e não ouvimos nada que indicasse que havia alguém ali. Então fomos até a grande porta de entrada e a empurramos. O som que a porta fez foi como madeira se dobrando e rangendo ao ser arrastada pelo chão. Ecoou por toda a sala. Ficamos na porta por 1 minuto, apenas observando de lá. O que realmente era estranho, e ao mesmo tempo meio assustador, era que o ambiente inteiro, cheio de fileiras de bancos, parecia quase intocado. Não havia sujeira nenhuma por ali, nem grafite, como você esperaria de um lugar velho como aquele. Eu entrei e Felipe me seguiu. Fui andando lentamente pelo corredor, apenas observando tudo ao redor. Cada passo ecoava pelos tetos altos, mas quando chegamos mais perto do fim, ouvimos um barulho repentino. Ele ecoou por toda a igreja. Nós dois pulamos de susto e rapidamente pegamos as lanternas dos celulares. Não conseguimos identificar de onde o som tinha vindo. Ele parecia tomar conta de todo o prédio e ecoava por todos os lados. Ficamos parados, movimentando as lanternas para tentar encontrar alguma coisa que pudesse ter causado aquele som. Mas não vimos nada. Felipe achou que tinha visto uma outra sala mais perto da entrada, e talvez algo tivesse caído lá. De qualquer forma, continuamos explorando. Eu fui até o fim do corredor, onde ficava o púlpito. Fiquei ali em cima, olhando para trás, para o caminho que havíamos feito. Estava tão escuro perto da entrada que nem minha lanterna conseguia iluminar bem. Depois de 1 minuto, Felipe disse que queria ver a outra sala, então fomos até lá. Na parede lateral havia uma porta. Eu abri e iluminei com a lanterna. Só dei uma olhada rápida e não consegui entender direito o que era o cômodo. Entramos e começamos a olhar ao redor. Havia cadeiras empilhadas contra a parede e várias caixas espalhadas por todo lado. Pareciam ser de armazenamento ou algo assim. Enquanto estávamos lá, ouvimos um som sutil. Paramos de mover. Era um leve batido e depois outro. Parecia alguém caminhando pelo corredor de onde tínhamos vindo. Nós dois congelamos. O som vinha da área do púlpito, caminhando em direção à entrada. Só podíamos ver através da pequena fresta na porta do cômodo em que estávamos. Mas ficamos encarando aquela escuridão, esperando, enquanto o som se aproximava.
Então, por um segundo, vimos uma figura atravessando a escuridão e saindo pela porta da entrada. Os passos pararam e nós prendemos a respiração, aguardando. Foi quando ouvimos a porta ranger enquanto se fechava. Nos olhamos tomados pelo medo. Nenhum de nós sabia se devíamos tentar correr, ou nos esconder, ou o que fazer. Acabamos esperando em silêncio por vários minutos, até acharmos que quem quer que fosse tinha saído. Então, corremos para fora do cômodo e saímos pela entrada. Não paramos de correr até chegarmos ao fim da estrada deserta e entrarmos na rua. Não sabemos quem estava lá dentro, mas aquela pessoa veio da parte da igreja em que eu tinha acabado de estar. Não havia portas por ali, então ela deve ter estado se escondendo bem ali ao lado de mim. Ou quem sabe se era uma pessoa. Nesse ponto, anos depois, eu não posso afirmar nada com certeza.